Fala pessoal, beleza? Então, como eu tinha prometido, eu estou gravando aqui um segundo vídeo sobre o texto, sobre o discurso do rei, ao qual a gente leu no vídeo anterior. Eu respondi várias perguntas, né, sobre o texto, né, sobre alguns aspectos que tinha no texto, palavras, tal, questões gramaticais, lá no WhatsApp ou no Instagram, né, no privado. Mas eu separei algumas aqui, né? Não achei que todas seria interessante trazer, né? Mas eu trouxe algumas questões mais pertinentes aí que provavelmente vai interessar a mais pessoas. Então vamos dar uma olhada nisso daí. Quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards aqui deste vídeo, né? O vídeo da leitura, né? Não vou ler o texto agora de novo, porque a gente já leu no vídeo anterior. Então quem não leu, acompanha no vídeo anterior. E lá tem também o link para você baixar o PDF, né? Baixar o PDF com o texto, tá? Tudo explicado lá. Bom, vamos lá. Então, uma questão que eu achei interessante trazer aqui para vocês é a questão das palavrinhas, da palavra, né? Peoples, que é usada no discurso, né? O rei usa lá algumas vezes a palavrinha peoples, acho que 2 vezes ou 3 vezes a palavrinha. E algumas pessoas perguntaram em relação ao sentido uso dessa palavra aqui, né? Por que que não people? Bom, basicamente, quando você usa a palavra people no plural, nessa forma, porque a palavra people em si, a gente já conhece ela como o plural de person. Então, esse aqui seria o singular, né? A forma singular. E essa aqui, a forma plural. Mesma palavra. Então, pessoa e pessoas. Pessoa e pessoas, né? Vou colocar esse aqui antes. Essa é a forma como a gente conhece hoje isso. Mas é possível usar peoples. Essa aqui já não é plural, já não dá para eu... já não é plural, então precisa pôr um S ali. Então, o que que acontece? Na verdade, quando você usa ela no plural, não está se referindo a pessoas, né? Então, não está se referindo ao plural de pessoa, e sim ao plural do coletivo. Então, o que que é o coletivo de pessoa? É povo. E o plural do coletivo de povo são povos. Então, people são os povos. Diversos coletivos de pessoas, certo? Então, é com esse sentido que ele usa essa palavra lá. Está na tradução também, está na leitura lá, mas eu quis trazer aqui um outro aspecto envolvendo isso, que é a palavrinha persons. Não é difícil você achar por aí, principalmente em textos mais antigos, essa palavra aqui, que também é o plural de person. Então, a palavra person ela tem duas formas no plural, persons e people. É claro que people ela é muito mais comum, muito mais frequente. Aliás, no inglês contemporâneo, é a que é usada assim, em 90% dos casos. Então, quando que nós usamos o persons? A palavrinha persons, ela ficou mais ou menos restrita ao contexto jurídico. Por que isso, né? Da onde saiu essa restrição, né? Esse uso? Simples, porque a palavra persons, ela enfatiza a individualidade. Então, não o conjunto das pessoas e tal, mas pessoas no plural, mas como indivíduos, como um diferente do outro, digamos assim, olhando para eles de maneira independente um do outro. A palavra people, ela já enfatiza mais a coletividade. Então, é como se você estivesse colocando todo mundo dentro de uma mesma característica. Dessa forma, a palavra persons acabou ficando para o contexto jurídico e adquiriu um sentido de indivíduos. Indivíduos, né? Então, é o plural de um indivíduo. Então, você mantém a individualidade, senão, embora seja plural, você não leva aquelas pessoas em uma coletividade, certo? Até alguns anos atrás, até algumas décadas atrás, sei lá, acho que um século atrás, o comum era usar persons mesmo, né? E people era mais povo mesmo. Agora não, agora de modo geral, né? De modo geral, para você saber qual usar.
Normalmente, se não é um contexto jurídico em que person se aplique, você vai usar people sempre como plural de person. E a não ser que você esteja se referindo aos povos, ao plural do coletivo. Aí você usa peoples. Beleza? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria comentar. Vou colocar aqui uma frase que está lá no discurso do rei, né? Em que ele usa o peoples. Que é essa frase aqui logo no primeiro parágrafo. Então, ele diz assim, I send to every household of my peoples, both at home and overseas, this message. Então, ele diz assim, eu mando para todo lar, né? Household é o conjunto dos que habitam uma casa. Então, para toda a família, né? Todo lar dos meus povos, tanto em casa quanto no exterior, overseas, né? Para além do mar, dos mares. Esta mensagem, então ele está mandando essa mensagem para as pessoas que estão lá na ilha, né, na Inglaterra, e para os povos que pertencem à Inglaterra que estão fora da ilha, né? Como países como Índia, Canadá, Austrália, essas coisas. Então, aqui tem um outro aspecto, né? Além do peoples, né, que a gente já viu aqui as características e o uso dessa palavra, tem outro aspecto que é o both e o and. Então essa duplinha both and. Isso aqui também surgiu uma pergunta. Não me lembro se eu comentei isso no vídeo lá da leitura, porque já faz um tempinho que a gente fez aquele vídeo, né? Mas eu vou comentar aqui de novo. Se eu já comentei lá, eu vou comentar de novo aqui. Uma pessoa lá do grupo perguntou, mas both não é ambos? Daí a tradução ficaria estranha, né? Ambos em casa e para além do mar, no exterior, né? Tá, aqui tem uma coisa muito importante sobre aprendizado de idiomas. Quando você vai aprender um idioma, né, principalmente nessa parte dos conectivos, nessas palavrinhas que conectam duas partes ali da sua oração, da sua frase e tal, você não pode aprender na base da tradução. Você não pode jogar o both lá no Google Tradutor e ver qual opção ele dá e ficar com aquilo, associar o both àquilo que o Google Tradutor te deu, que algum dicionário te deu. Você tem que entender como ele funciona, como aquela palavra funciona no seu próprio idioma, não qual o seu equivalente, ou equivalente entre aspas, no português, né? Ou seja, não qual a sua tradução possível. Isso funciona para todas as palavras. Tem que realmente entender como ela é vista no próprio idioma dela, mas principalmente para os conectivos, porque há uma equivalência muito pequena de um idioma para o outro entre os conectivos, certo? Então aqui você tem um conjunto, uma duplinha ali que, né, trabalhando junto ali, both and, e ele implica em igualdade, em somar, isso e isso, né? O and já nos diz isso. O both está aqui para dar uma ênfase. Então, a gente pode entender o both e o and como tanto como, né? Tanto em casa, tanto aqui no lar, se referindo à ilha, quanto no exterior. Ou seja, trazendo esses dois elementos, o at home e o overseas, em pé de igualdade. Né? Tanto para esse quanto para esse, tanto para A quanto para B, tá? Então, não entenda both como ambos, entenda both como uma palavra que traz, né, num nível de igualdade que iguala dois termos. Beleza? O próximo aspecto que eu vi lá, que comentaram, foi a palavrinha for. Porque for não é para, tal, né? Perguntaram isso. Eu acho que no vídeo da leitura eu até comentei isso aí também. Aí novamente, a questão dos conectivos. Você não aprende conectivos na base da tradução. Isso é um erro, porque muitas palavras são traduzidas para o nosso para. Então, não dá para você aprender na base da tradução. Você tem que aprender a função, qual tipo de conexão ela cria, qual relação ela gera ali entre os elementos que ela conecta, tá? Então, aqui a tradução no texto, no caso, seria pois. Então, a palavrinha for, ela tem essa função, né, de ser uma preposição, e aí normalmente é traduzido para o nosso para, e também tem a função de ser uma conjunção explicativa, que dela vai ser traduzida para o nosso pois, normalmente pois, porque, né, aí vai depender do contexto, né? Então fiquem ligados em relação a isso. Não associe o for ao nosso para. Interprete o contexto e veja ali qual faz mais sentido, se ela ser a conjunção ou a preposição. E aí definindo essa escolha, né? Aí você vê qual tradução é a mais adequada, porque você tem que levar em conta contextos, tem que levar em conta nível de formalidade do texto. Então, ali, né, a gente tem um rei falando, então ele não vai usar palavras
Ele vai usar palavras bastante formais, tal. Certo? Eu vou colocar a frase aqui em que ele diz isso. Ele diz assim, ó. We have been forced into a conflict. Então, nós fomos forçados, nós fomos empurrados, né? Lembrando lá do contexto, ele está falando da entrada da Inglaterra na Segunda Guerra. Então, ele está falando como que se eles tivessem sido forçados a entrar no conflito. For we are called, pois nós somos chamados, não para nós sermos chamados, não, pois nós somos chamados, né? Está explicando. With our allies, né? Com os nossos aliados, to meet the challenge, a enfrentar o desafio. Challenge é desafio, tá? Esse verbo meet também nós usamos bastante ele com essa tradução aí de encontrar, né? E tem mesmo esse uso, mas na verdade ele implica em ir de encontro a alguma coisa. Então, se é um conflito, se é um desafio, é encarar, enfrentar o desafio, ir de frente. Se é uma reunião, se é sei lá, uma reunião de amigos ou uma reunião profissional, então você vai de encontro àquilo, você vai participar, você vai na direção daquilo. Se é um prazo, né, você pode usar a expressão to meet the deadline. Deadline é o prazo. Então, é você encontrar o prazo de ir de encontro a ele, ou seja, cumprir o prazo. Então, lembre-se sempre de interpretar, nunca a partir dessa associação que a gente faz automática aí com algumas palavras no português, que isso quase que, na metade dos casos, pelo menos, né, vai levar ao erro. Vocês vão fazer associações erradas aí e vai se confundir. E por último, uma pessoa lá do grupo também perguntou, lá, tem uma hora que ele usa a palavra throughout. Ele usa isso no texto. Ele perguntou, mas e se ele tivesse usado o through só, e não throughout? Por quê? Porque a diferença aqui é apenas o out, né? A presença do out ali. Deixa eu ver se eu acho no texto qual frase está isso, não separei. Aqui. A frase é essa. Então, diz assim, if this principle were established throughout the world. Principle aqui está se referindo ao princípio dos nazistas, né? Eles vão enfrentar os nazistas ali. Então, o princípio deles de que está lá no texto, né? De que might is right, que é o poderio, a força é direito. Né? Se você tem poder, se você tem força, você tem direitos, né? Digamos assim. Então ele fala assim, se esse princípio, né, for estabelecido throughout the world, por todo o mundo, daí ele segue lá dando as consequências disso, né? Fala que a liberdade estaria em ameaça, tal, aquela coisa toda. Então, por que throughout e não through the world? Por que ele usou throughout? É simples, se você procurar os sentidos históricos da palavra out, né, tem o Etym Online, né, aquele dicionário de etimologia, serve muito bem para isso, você vai encontrar diversos sentidos. Então, a gente conhece o out como o sentido de movimento de dentro para fora, né? Então, isso aí a gente resume para sair ou fora, né, se não for verbo. Mas se você cavar mais ali no próprio étimo, né, você vai ver que tanto esse sentido de para fora, ele vem do sentido de extrapolar, de atravessar as fronteiras, certo? E do sentido de extrapolar as fronteiras vem o sentido de excesso. E do sentido de excesso vem o sentido de completude, de algo completo. Então, muitas vezes, quando você vê o out sendo usado, principalmente em conjunto ali com um verbo, né, formando um phrasal verb ou algo assim, né, como o advérbio sendo usado com o verbo ali formando um phrasal verb, ele vai estar indicando, nem sempre, né, você tem que interpretar, é óbvio, mas ele pode estar indicando não para fora necessariamente, mas dessa derivação, o sentido de completude. Então, aqui ele usa throughout porque ele está se referindo ao mundo todo, e não pelo mundo no sentido de atravessou uma parte do mundo, e sim pelo mundo todo. Então, ele diz, se esse princípio for estabelecido pelo mundo todo, ao longo do mundo todo, por todo o mundo, então o out está aqui para nos dar o sentido de completude, né, no mundo todo, não é numa parte dele, certo? Então, você pode aprender muito disso buscando a história das palavras lá no
Etmo Online, certo? Bom, então foram esses aspectos, né? Foram os que eu achei mais interessantes de trazer aqui, né? Gravar um vídeo para isso. O restante eu respondi no particular mesmo. Se vocês tiverem mais dúvidas em relação ao vídeo, podem mandar para mim lá no particular ou no Instagram, lá na caixinha de perguntas, que talvez eu possa juntar mais dúvidas e formar um outro vídeo aqui para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar no card aqui ou no link aqui um link aqui na descrição para vocês verem o vídeo com a leitura do texto do discurso do rei, que é muito interessante. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.